Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez, iniciando nesse nosso bate-papo o capítulo da endocrinologia dentro do módulo de clínica médica dos caninos, ok? Dentro deste capítulo da endocrinologia, nós vamos conversar acerca das enfermidades que podem acontecer nos caninos, relacionadas com as diversas glândulas, né, que constituem a grande maioria do sistema endócrino. Hoje, em especial, nós vamos conversar sobre as enfermidades da hipófise. Agora, o que é interessante, o que nós temos que combinar é o seguinte: para nós realmente entendermos a fisiopatologia, assim como os sinais clínicos, meios de diagnóstico, bem como o tratamento dessas enfermidades endócrinas dos caninos, é imperativo que a gente volte um pouco na fisiologia, né, na morfofisiologia do sistema endócrino, para que realmente as coisas fluam melhor no sentido da gente desenvolver o nosso raciocínio, ok? Vamos lá, então. No que tange às enfermidades da hipófise, ou seja, no que tange às hipófises, podemos assim dizer, sabemos que a constituição delas, né, elas se dividem em duas estruturas, ok? Nós temos a adenohipófise e a neurohipófise. Qual que é a diferença delas? Fácil. A adenohipófise é a glândula verdadeira. Ela é responsável pela produção de diversos hormônios. Agora, a neurohipófise, por que ela recebe esse nome? Porque, na verdade, ela nada mais é, ela constitui-se, na verdade, por uma continuação dos neurônios secretores vindos do hipotálamo. Então, ela é constituída, na verdade, por neurônios hipotalâmicos, né, que se prolongam do hipotálamo até essa estrutura denominada, essa localidade denominada de neurohipófise. Como mostra essa figura aqui, ó, vamos acompanhar a seta, que fica muito tranquilo nós percebermos, ok? Então, nós temos o que? Aqui, o hipotálamo, ok? E nós temos, acompanhando, então, esses neurônios vermelhos aqui, como a gente está vendo, tá? Que vão constituir, na verdade, então, são neurônios hipotalâmicos, né? Hipotalâmicos, que vão, na verdade, acompanhando a seta neste momento aqui, neste sentido, nós temos que esses neurônios hipotalâmicos aqui, em especial, se prolongam, né? Até essa região, constituindo assim a neurohipófise. Então, os neurohormônios secretados por estes neurônios serão, na verdade, a secreção acontece neste local, diretamente nos vasos sanguíneos, o que caracteriza o hormônio. Diferente da adenohipófise, onde nós temos neurônios hipotalâmicos fazendo sinapse, né? Com estruturas que vão liberar, na verdade, né, como nós vemos aqui, né, que vão liberar alguns hormônios também, como nós vamos ver, e que vão agir nessas células secretoras, tá, células secretoras que constituem a adenohipófise, ou glândula verdadeira, né. Então, nós temos aqui, ó, pequenininho, o hipotálamo, né, mostrando o hipotálamo, e as hipófises, isso em relação ao sistema nervoso, ao encéfalo e outras estruturas, ok? Então tá, então aqui a adenohipófise, né, ela vai receber, como nós vamos ver, e já nós vamos ver aqui como que funciona o eixo, ela vai receber estímulos, né, a adenohipófise, as células secretoras da adenohipófise aqui, vai receber estímulo hormonal hipotalâmico, e aí sim, de acordo com o estímulo recebido, essas células aqui vão produzir diversos hormônios. Quais hormônios? Que são comuns
a adenohipófise? Nós temos vários, né? Só relembrando, o hormônio do crescimento, a prolactina, tirotropina, hormônio folículo estimulante. A tirotropina, na verdade, é o TSH, ou tireoestimulante. O hormônio luteinizante e o ACTH, né, o adenocorticotrófico também. Então, aqui nós temos caracterizada, a título de recordação, a adenohipófise. Agora, esses neurônios secretores, né, que constituem a neurohipófise, então, serão os responsáveis pela secreção destes neurohormônios, o hormônio antidiurético, que é o ADH, e a ocitocina, ok? Então, nós temos aqui um esquema representativo rápido da constituição dessas duas estruturas, ok? Da neuro e da adenohipófise. E aqui, na verdade, nós temos o eixo hipotálamo-hipófise, ou seja, nós temos o hipotálamo secretando em relação, vamos falar da adenohipófise, de acordo com o estímulo que se recebe, né, que pode ser um estímulo muitas vezes externo ou mesmo interno, como nós vamos ver para os diversos hormônios. Então, o hipotálamo vai produzir um determinado hormônio, né, um fator liberador de um determinado hormônio, que vai estimular, neste caso aqui, né, hipotálamo e hipófise, a adenohipófise a secretar o hormônio necessário para aquele momento, ou seja, de acordo com o estímulo recebido, ok? Muito bem. Mais uma vez aqui, eu acho que essa figura está bem ilustrativa, para mostrar a relação, ou a divisão, né, a constituição tanto da neurohipófise como da adenohipófise. Então, nós temos aqui o hipotálamo como sendo do centro, e que, de acordo com o estímulo recebido, né, quer seja do meio externo ou mesmo do meio interno, o hipotálamo, então, vai secretar alguns hormônios chamados de reguladores. Por isso, geralmente, os hormônios hipotalâmicos trazem o R no seu nome. Vem de release, né? Regulador, liberador. E, na verdade, esses hormônios reguladores, uma vez secretados, eles serão secretados na corrente circulatória, na microcirculação, e lá naquelas células secretórias exercerão estímulo, ou seja, vão estimulá-las a produzir estes hormônios. É lógico, gente, de acordo com a influência ou o estímulo recebido. Quase que o mesmo raciocínio pode ser feito quando nós vislumbramos a neurohipófise, ou seja, também de acordo com influência externa ou interna, o hipotálamo, né, vai secretar, né, os neurônios hipotalâmicos lá que constituem a neurohipófise, vão secretar os seus hormônios que, uma vez na corrente circulatória, vão exercer seu efeito nos órgãos-alvo. O mesmo raciocínio, a mesma observação nós podemos tranquilamente fazer para os hormônios secretados, produzidos pela adenohipófise, ok? Mediante estímulo hipotalâmico, ok? Muito bem. Quais são os hormônios tróficos, então? O hormônio trófico é aquele produzido que se relaciona com o crescimento, desenvolvimento de células, de estruturas, e, portanto, secretados pela adenohipófise. A adenohipófise, ela, segundo a literatura, ela secreta 3 categorias de hormônio. Categorias essas que são dadas de acordo com a constituição destes hormônios. Nós temos hormônios adenohipofisários, categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Quem são eles? Qual que é a constituição molecular? Aqueles adenohormônios tróficos, portanto, adenohipofisários, categoria 1, são aqueles hormônios glicoproteicos, né,
que tem na sua constituição proteína e glicose, carboidrato. Quais são esses hormônios? Nós temos aqueles relacionados com a reprodução, o FSH, o folículo estimulante, e o luteinizante, bem como o TSH, ou seja, hormônio tíreoestimulante, tá? Aqueles da categoria 2, também denominados de grandes peptídeos, uma vez que possuem aproximadamente 190 aminoácidos na sua constituição, são eles, né, o GH, ou hormônio do crescimento, e além da prolactina. Agora, a terceira categoria inclui aqueles hormônios ditos menores peptídeos, que têm na sua constituição molecular aproximadamente um número bem menor de aminoácidos, por volta de 30 aminoácidos. Quais são esses hormônios? São eles o hormônio adrenocorticotrófico, melanotrófico e a endorfina. Quais serão alvos dos nossos estudos neste bloco, né? Iremos falar muito, né, num próximo encontro do TSH, hoje do GH e num outro encontro do ACTH, ok? Muito bem. Os hormônios tróficos, né, que também, mais uma vez, trófico está relacionado com o crescimento, desenvolvimento, secretados pela neurohipófise, quais são? Mais uma vez, para relembrar, o ADH, antidiurético, e a ocitocina, ok? Bora lá, então. Quais enfermidades nós vamos, como já disse aqui, já comentei, que nós vamos nos ater neste bloco algumas delas que nós vamos nos ater neste bloco de discussão, aquelas enfermidades relacionadas com o hormônio do crescimento, hoje, corticotrófico num outro encontro, tireotrófico e vasopressina também, pelo outra denominação do ADH. Bora lá, então. Vamos conversar sobre as enfermidades relacionadas com o hormônio do crescimento, ou seja, GH. G-ROW. Fica fácil a gente guardar a terminologia, né? Então tá, vamos só relembrar aspectos fisiológicos relacionados com o hormônio do crescimento. Quais sejam? O hormônio do crescimento, gente, então produzido, secretado pela adenohipófise, né, mediante estímulo adequado, ele possui duas funções extremamente importantes, ok? Ele possui uma função anabólica indireta e uma função catabólica direta. Ou seja, então, realmente relacionado com o desenvolvimento e crescimento, né? No que tange a função anabólica indireta do hormônio do crescimento, o que nós temos? Por que do indireto, gente? Por quê? Porque, na verdade, o hormônio do crescimento, de acordo com a situação, com o estímulo, ele vai atuar no fígado, estimulando a secreção desta substância aqui, somatomedina C, também conhecida por fator de crescimento semelhante à insulina, ou seja, IGF-1, ok? E o que uma vez produzida, né, essa substância, somatomedina C, qual a função dela? Em que ela vai contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento? A somatomedina C vai promover condrogênese, promove aumento de massa muscular, além de síntese proteica e estímulo à mitose. Portanto, ajuda, então ela realmente é o efeito anabólico, produz tecido, né? Indireto por quê? Porque o hormônio do crescimento atua sobre o fígado, estimulando a produção de uma substância, e é exatamente essa substância que vai exercer essas funções anabólicas, ok? Então, em linhas gerais, a atuação do GH sobre o crescimento dos tecidos é indireta. Tranquilo? Muito bem.
Agora, o efeito catabólico direto do hormônio do crescimento, como que ele se dá? Como que ele acontece? O hormônio do crescimento, importantíssimo guardar essa informação para o que está chegando para a gente. Ele vai antagonizar, ele exerce um efeito antagônico à insulina, né? A insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio produzido por células beta lá do pâncreas endócrino, ok? Então, o hormônio do crescimento, ele antagoniza exatamente esse hormônio, produzindo que tipo de efeito? Exercendo um efeito catabólico. Portanto, se ele antagoniza, na verdade, ele tira, dificulta, vamos dizer assim, a ação da insulina, ele vai diminuir a captação dessas substâncias pelas células do corpo, promovendo, então, já que ele dificulta a ação da insulina, ele promove o quê? Ele contribui para quê? Ele promove lipólise, hiperglicemia, importantíssimo vocês guardarem isso, resistência celular à insulina, principalmente no tecido adiposo, ok? Por isso, o efeito catabólico direto. Então, na verdade, ele estimula, desculpa, a produção de glicose, ok? Ele fornece energia e como? Antagonizando a insulina, ok? Muito bem. Então, diante disso, quais são as enfermidades que podem acontecer nos caninos relacionadas com o hormônio do crescimento? Então, nós temos duas situações. A primeira, hipossomatotropismo. Hipo, pouco. Então, nós temos uma insuficiência do hormônio do crescimento. Insuficiência ou inexistência dele, tá? E dentro do hipossomatotropismo, ele pode acontecer também em duas situações. Ele pode acontecer já no animal adulto, bem como lá no animal jovenzinho, tá? E a situação é muito diferente aqui, em termos de prognóstico, em termos de influência, né, da falta desse hormônio para o crescimento desses animais, tá? Por quê? No animal adulto, né, o hipossomatotropismo, quando se instala no animal adulto, o que nós vamos observar? Já, o crescimento está inalterado, né, porque ele já exerceu o seu crescimento nesse animal durante toda a sua fase de desenvolvimento, e, na verdade, a situação está acontecendo agora na fase adulta. Então, o crescimento desse paciente inalterado. Agora sim, ele vai, se observa nesse animal, nesse paciente, diminuição da síntese de proteína, dermatose associada, né, ao hipossomatotropismo, e já dá para a gente correlacionar por conta dessa alteração do metabolismo proteico, né? Então, nós temos sim uma degeneração da pele associada, lembra? O pelo precisa de proteína para ser a síntese, a pilogênese para que ela aconteça, tem que ter proteína, né? E, na verdade, se existe uma diminuição da síntese proteica, quem realmente vai sofrer um reflexo importante do quadro dessa insuficiência é a pele, caracterizando a dermatose associada. Ou seja, como que isso se apresenta no paciente que tem hipossomatotropismo, no paciente adulto? Ele vai apresentar uma alopecia progressiva sem reposição de pelos. Então, a pilogênese realmente fica comprometida nesse paciente. E a alopecia, ela é efetiva nesse paciente. Agora, o hipossomatotropismo no animal jovem, né, ele é muito mais sério. O que pode acontecer? O animal jovem pode fazer hipossomatotropismo somente, isso vai caracterizar o nanismo, ou crescimento reduzido, ou ainda, o que é mais comum, pacientes apresentarem o que se chama de panhipopituitarismo juvenil. Então, aqui neste segundo caso, aqui nós temos uma enfermidade associada unicamente à deficiência
do hormônio do crescimento no animal jovem. Agora, o pan-hipopituitarismo, pan, todos, né? Ou seja, nós temos um comprometimento de toda a adenohipófise, ok? Então, aqui neste caso, nós teremos, como nós vamos ver, detalhar um pouco mais, uma deficiência de mais de um hormônio hipofisário, ok? E juvenil, porque o animal é jovem. Então, aqui, mais uma vez, no nanismo, nós temos deficiência do GH, ponto. No pan-hipopituitarismo, uma situação, aqui já é grave, né, gente, no nanismo. Sim, é muito grave para o paciente. Agora, no pan, muito mais grave, porque ele vai fazer deficiência de vários hormônios hipofisários, inclusive o GH. É uma enfermidade, né, que já foi mais relatada para o pastor alemão, né? E por que isso, gente? Por conta de, principalmente, aqueles cruzamentos, né? Onde se visava, sim, o aumento da consanguinidade, visando o vigor do híbrido para o fenótipo do animal, né? Animais mais bonitos, com porte mais bonito, porém, né, quanto maior a consanguinidade, maior a chance da expressão de genes autossômicos recessivos. E exatamente o pan-hipopituitarismo no pastor alemão deve-se à expressão de gene autossômico recessivo, onde acontece o quê? A fenda de Hattich é uma estrutura localizada entre as hipófises. E, na verdade, o que acontece? Com o crescimento, ela na verdade, ela é um resquício embrionário. Nesse animal aqui, isso não vai acontecer, tá? Na verdade, ela continua o seu desenvolvimento, né, por conta de uma atividade mitótica frenética. Expansão da estrutura leva ao quê? Então, nós temos a neuro e a adenohipófise. A fenda aqui. Então, ocorre o quê? Uma expansão dessa estrutura e, na verdade, começa a acontecer um processo de compressão da adenohipófise. Compressão da adenohipófise, nós sabemos que a compressão leva a uma diminuição de aporte sanguíneo e, portanto, atrofia, né? Uma adaptação celular. Atrofia celular lá da pato. Nós sabemos que uma célula que está atrofiada ou atrofiando tem a sua função diminuída até, na verdade, se tornar ausente. Então, nós temos o quê? Que com ocorrendo essa compressão da adenohipófise, vai acontecer diminuição do GH, com o avanço do quadro, maior destruição celular, e diminuição, consequentemente, de outros hormônios hipofisários, tá? O que caracteriza, sim, o pan-hipopituitarismo juvenil. Tranquilo? Nanismo, pan-hipopituitarismo. Incidência, como nós já dissemos, a raça pastor alemão é campeã de vendas, né? Seguida pelo Weimaraner e Lulu da Pomerânia. Idade, né? Lógico, até 2 a 3 meses nós temos, já dá para perceber a sintomatologia, né? Principalmente naqueles animais, na verdade, quando as ninhadas, os animais ficam juntos na ninhada, numa determinada ninhada por mais tempo, né? E você começa a perceber aquela discrepância no desenvolvimento dos afetados, ok? E a partir dessa idade, dos 3 meses, realmente os sinais de deficiência tornam-se mais evidentes. Não há predisposição sexual para o hipossomatotropismo. Sinais clínicos. Geralmente, esses animais vão apresentar uma alopecia generalizada com áreas de hiperpigmentação. Lembrem-se que o GH é responsável pela troca do pelame do jovem para o adulto, né? Ao longo do prazo do filhote, o pelame é perdido e não há reposição. Então, a gente sabe que ali por volta de entre 2 meses, 3 meses, ocorre essa troca do pelame do filhote. Vem aquele pelo mais brilhante, um pelo mais compacto,
e, na verdade, a gente observa o que nesse filhote? Primeiro que existe um atraso nesse processo. E segundo, sim, esse pelame ele vai cair e não será reposto. Então, eles podem apresentar essa alopecia generalizada. Agora, a falta de GH, é só a gente lembrar dos efeitos anabólicos e catabólicos do hormônio. Então, a falta do GH, com certeza, trará prejuízo à função cardiovascular, deixa esse animal mais exposto, né, a condições de estresse, às infecções, né, vamos lembrar que é só falar de mitose, o GH estimula a mitose, né, indiretamente ele estimula a mitose através da somatomedina C. Então, sistema imune faz mitose? Claro, né, gente? Isso só para falar de sistema imune. Falar de sistema sanguíneo, sistema hematopoético e assim por diante. O desenvolvimento ósseo inadequado, ou seja, o hipossomatotropismo para o animal jovem pode ser fatal a longo prazo. É muito sério, ok? Muito bem. E aqui nós temos uma imagem ilustrativa, né? Aquilo que eu disse. Uma situação dessa, atualmente, é mais difícil, né? Você manter ninhadas, né? Todos os indivíduos de uma ninhada juntos. Por quê? Na verdade, cada um vai para sua casa. Nessa situação aqui, esses animais são de uma mesma ninhada, são irmãos, né? E nós observamos aqui um deles com o desenvolvimento totalmente atrasado, né? Ou seja, ele não está desenvolvendo. E o que caracteriza, então, o nanismo, ou hipossomatotropismo nesse paciente. Agora, como diagnosticar, gente? Muito bem. A anamnese é importante? Sim, o crescimento desse paciente está totalmente atrasado, totalmente retardado. Biópsia de pele, onde se verifica a presença daquela dermatose, né? Pode contribuir sobremaneira para o diagnóstico. Raio-X, qual é a contribuição que o raio-X traz? Na análise radiológica, observa-se que não há fechamento da cartilagem de conjugação dos ossos, além de deformação óssea e alteração da postura desses pacientes. Ainda podendo ser percebidos os osteofitos vertebrais, né? Alteração de coluna nos casos avançados, com total alteração da arquitetura da coluna vertebral dos pacientes. Agora, não resta dúvida que a dosagem hormonal, né? Dosar hormônios, os hormônios ajudam, né? É o que realmente vai contribuir para o diagnóstico final, né? E o que é importante, que já vale para a grande maioria das enfermidades endócrinas, na veterinária, na medicina veterinária, se faz dosagem hormonal? Sim. Os métodos voltados para a dosagem hormonal são métodos mais sofisticados, como, por exemplo, radioimunoensaio, né? Então, são métodos mais sofisticados, não se tem a disponibilidade deles, assim, em qualquer centro atualmente, mas, enfim, eles devem ser feitos para que se possa fechar o diagnóstico. Em relação, estamos falando de hipossomatotropismo, estamos falando de deficiência do hormônio do crescimento. Então, quem que nós temos que dosar? O hormônio do crescimento, né? E agora, o que é importante? Hormônio do crescimento específico para a veterinária é difícil, mas é possível sim, tá? Além do hormônio do crescimento, deve-se também comumente realizar, a mensuração sérica dos outros hormônios, né? Hormônios adenocorticotróficos, como os hormônios hipofisários, como o adrenocorticotrófico e o TSH, e o tireotrófico, além daqueles que são produzidos mediante seus estímulos, ou seja, T3 e T4, produzidos segundo o estímulo do TSH, e o cortisol segundo o estímulo do TSH, ok? Então, a dosagem hormonal desses hormônios, de maneira geral, contribuem para o diagnóstico, tá? GH, hipossomatotropismo puro, e dosar outros hormônios também, no sentido de se diagnosticar o panhipopituitarismo quando do animal jovem. Muito bem.
Tratamento, como tratar? Uma vez diagnosticado, como que se trata esse paciente? No que tange ao hipossomatotropismo ou nanismo, né? Se tem deficiência de hormônio do crescimento, o tratamento, então, é feito através da administração de hormônio do crescimento. Existe, sim, hoje, o hormônio do crescimento canino, né? O bovino, o porcino, à disposição para se realizar tratamento. Agora, o mais comumente encontrado e utilizado é o GH humano, ok? Qual que é o problema relacionado? Pense aqui que quando se usa o GH humano no tratamento do nanismo, né, ou hipossomatotropismo, inicialmente tem-se uma resposta super show, tá? Muito satisfatória, responde super bem, ganha-se crescimento e desenvolvimento do animal, porém, depois de um certo tempo, né, ocorre um decréscimo da resposta ao tratamento, né? Você percebe que o animal começa a evoluir. Por quê? Em se tratando de um hormônio humano, né, com proteínas humanas, ao longo do tempo, existe a possibilidade desse organismo canino desenvolver uma resposta imune contra o GH humano, contra a proteína humana. E, na verdade, se existe uma resposta imune, anticorpos anti-GH humano serão produzidos e, portanto, o GH administrado vai ter o seu efeito reduzido, se não ausente, ok? Importante. Agora, diante das outras alternativas, né, e que seria o ideal, sim, administrar o GH canino nessa dosagem a cada 2 dias e por via subcutânea. Por quanto tempo, gente? O tratamento é vitalício, tá? O mesmo raciocínio válido para o GH bovino, o raciocínio que fizemos para o GH humano em relação, também pode ser feito em relação ao GH bovino, e em menor proporção ao GH porcino. Por quê? Em termos moleculares, ele se aproxima muito à composição do GH canino. Muito bem. Reposição do hormônio tiroidiano deve acontecer também quando este está ausente. Ou seja, quando o animal tem o pan-hipopituitarismo, os hormônios que estiverem deficientes deverão ser administrados repostos para aquele organismo, ok? Muito bem. Uma outra alternativa terapêutica citada diz respeito à administração da medroxiprogesterona, nessa dosagem aqui, a cada 3 semanas. Por quanto tempo? Até o fechamento da placa de crescimento ósseo. Qual que é o objetivo? Medroxiprogesterona é um progestágeno. E sabe-se que os progestágenos podem estimular a expressão de alguns genes relacionados com a produção de GH pela glândula mamária. Ok. Porém, existem alguns efeitos colaterais relacionados, como, por exemplo, piodermites pruriginosas, hiperglicemia, além de diabetes mellitus. Já nós vamos discutir diabetes mellitus, nós vamos entender por que um progestágeno exógeno, tá? Endógeno faz isso também? Sim, em algumas situações especiais. Mas por que um progestágeno exógeno pode, a médio e longo prazo, induzir diabetes mellitus num animal? Por exemplo, numa fêmea, numa canina doméstica, ok? Pode acontecer? Pode. E, na verdade, o que se prega é considerar o ASH antes do tratamento, ok? Muito bem. O que é importante aqui? Qual que é a resposta que se observa ao tratamento? Quando, na verdade, o que se tem? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior será o sucesso ao tratamento, né? Obtido com o tratamento. Então, o que se tem? Quando os animais são tratados, diagnosticados e tratados já entre o 3º e o 4º mês de idade, a resposta é legal.
o animal vai readquirir a normalidade, ok? Agora, quando o tratamento é mais tardio, o diagnóstico e tratamento é mais tardio, o animal não se recupera normalmente. E geralmente é nessa idade que o proprietário procura o médico veterinário, ou seja, o animal está com 8 meses e nada acontece em relação ao desenvolvimento dele. Infelizmente, o sucesso do tratamento, quando iniciado nessa fase mais tardia, não é satisfatório. Ok? Então tá. Agora, também, né, para a gente já ir guardando, que nós vamos ver com detalhes, quando existir, né, quando esse animal estiver fazendo panhipopituitarismo com hipotiroidismo associado com hipoadrenocorticismo associado, nós temos também que repor esses hormônios, né? No caso do hipotiroidismo secundário, né, devido a um problema hipofisário, deve-se fazer a administração da L-tiroxina, que é o T4, nessa dosagem ao longo do tempo e o tratamento também é vitalício. E se coexistir o hipoadreno, deve-se administrar para o paciente cortisol nessa dosagem ou a prednisona nessa dosagem. E geralmente você tem um animal apático que não responde ao estresse, às condições de estresse. Muito bem. Hipersomatotropismo. Hipossomatotropismo, beleza? Hipersomatotropismo. Nós temos uma situação inversa aqui, né? Nós temos o quê? Um animal que tem excesso de hormônio do crescimento, tá? Que também pode acontecer em diferentes fases do desenvolvimento. Pode acontecer no animal adulto, aí o nome dado é acromegalia, quadro comum, e no animal jovem, que nós temos aqui o gigantismo, ok? Acromegalia, hipersomatotropismo no adulto, gigantismo e hipersomatotropismo no animal jovem. Então tá, hipersomatotropismo, etiopatogenia, gente, show, prestem atenção porque isso é importante. O que nós temos? O aumento do GH aqui, tá? Vai acontecer devido a quê? Na verdade, nós temos algumas situações. Lembra que nós falamos agora há pouco da administração de progestágenos exógenos? Pois é, ali visando, né, numa situação, melhorar o GH dos pacientes jovens, mas nós temos algumas situações onde se faz a administração de progestágenos exógenos. Nada mais é do que a injeção a tal da injeção contra sil, né, ou seja, aplicação de progesterona para, na verdade, se evitar sil, para se inibir o sil. Ótimo. Ou ainda, gente, quando se tem um diestro prolongado nas cadelas, né, a gente sabe que o diestro, na verdade, ele é caracterizado, durante o diestro ocorre níveis altos, a produção de níveis altos de progesterona. E o que isso pode acarretar? Níveis altos de progesterona, né, pode levar e estimular a hipersecreção do hormônio do crescimento também, tá? Então, nós temos aumento da produção da secreção de GH quando a progesterona se encontra em níveis elevados e persistentes, isso é importante, tá? Como nós já dissemos nessas duas situações. E aí, o que nós vamos ter, gente? Lembra que o GH compete com a insulina, o efeito catabólico direto do GH? Muito bem, é isso que vai acontecer. Então, se ele compete com a insulina, ele dificulta a ação da insulina, consequentemente, esse animal vai fazer hiperglicemia, hiperinsulinemia. Lembra, o pâncreas não está com problema, simplesmente o GH não deixa a insulina agir. Tem hiperglicemia, a hiperglicemia já é estímulo para o pâncreas continuar produzindo insulina. Então, hiperglicemia com hiperinsulinemia. A médio prazo, lembra, níveis elevados e persistentes, médio e longo prazo, pode acontecer exaustão pancreática. Chega, não vou mais ficar produzindo tanta insulina assim. O que vai caracterizar
o início ou o aparecimento de diabetes mellitus nesse paciente, ok? Então, o hipersomatotropismo pode desencadear diabetes nos pacientes caninos tranquilamente, ok? E muitas vezes relacionados, então, tal quadro relacionado, então, com níveis altos de progesterona nesses pacientes, ok? Tranquilo. Então, o que nós temos? Né? Incidência comum em animais já adultos, relacionado com tratamento progestacional, ou ainda fase luteínica do ciclo, né, durante o diestro. Sinais clínicos associados, gente, ao paciente que faz hipersomatotropismo. Nós estamos falando de um animal adulto. Sinais clínicos, eles podem apresentar estridor respiratório. Por que o estridor? Porque ocorre um aumento da região submandibular e de outras estruturas moles da orofaringe, o que vai caracterizar um ronco bem audível durante o momento de relaxamento, quando o animal dorme, enfim. Além disso, aumento de volume das partes moles, como, por exemplo, dobras cutâneas e espaços interdigitais. Esses animais vão apresentar poliúria com polidipsia reflexa. E por quê? Por conta da hiperglicemia, né, do efeito hiperglicemiante associado a esse efeito antagônico à insulina, né? Então, a hiperglicemia induz poliúria, polidipsia reflexa nesse paciente. Além do aumento de peso, apatia, desalinhamento dos dentes, porque eles, na verdade, acontece, esse aumento da região submandibular leva a um desalinhamento dos dentes, né? E caracterizando a acromegalia, como nós já dissemos. Muito bem. Como fazer o diagnóstico? Histórico, né, desse paciente, ainda mais quando se trata de uma fêmea que recebe progestágeno, né? Fêmeas que têm um diestro muito longo, enfim. Os sinais clínicos associados, que nós acabamos de descrever, e os exames laboratoriais podem contribuir em quê? Ou podem trazer quais alterações? Temos lá, em relação ao hemograma, né? O hemograma geralmente não traz nenhuma informação, nenhuma alteração digna de nota. Ou pode sim trazer anemia, quadros de anemias e infecção bacteriana secundária, tá? A glicemia desse paciente vai se apresentar além dos limites normais. Lembra, eles podem fazer hiperglicemia. Radiologia, ou seja, o raio-x pode apresentar aumento de volume das partes moles, principalmente na região cervical e especificamente da região mandibular. E através do radioimunoensaio, ou seja, vamos fazer dosagem hormonal. De quem? Do GH, da progesterona e da insulina, ok? Porque os níveis de insulina geralmente estão altos, glicemia alta, insulina alta. Por conta dessa característica competitiva entre GH e insulina, ok? Muito bem. Como tratar? Lógico, e se tratando de uma fêmea, né, deve-se fazer o quê? O melhor é submeter essa fêmea ao SH, né, ovário-salpingo-esterectomia. Mesmo que ela tenha diestros longos, uma hiperfábrica de progesterona, a OSH é sempre bem-vinda e indicada para esses pacientes. Então, mais um motivo dentro aí da medicina do coletivo de se indicar a OSH para esses pacientes. Suspensão da administração de progestágeno, sabemos que é o progestágeno, na verdade, que com certeza está causando o quadro, e ainda podemos lançar mão, né, podemos administrar para esse paciente essa substância aqui, que é a bromocriptina. O que ela faz? Na verdade, ela vai induzir atrofia e, portanto, destruição a médio e longo prazo das células hipofisárias, né? Mas geralmente esse tratamento não é feito por quê? Porque na grande maioria dos casos de hipersomatotropismo nós temos aqui
um quadro secundário, né? Ele geralmente é secundário, é aumento de progesterona. Então, nós ficamos nesses dois itens aqui, ok? Agora, né, a título de curiosidade, nos felinos, nanismo ou panpituitarismo pode acontecer, e a acromegalia também é comum, exatamente por conta da aplicação, de administração exacerbada de progestágenos exógenos. Muito bem. Tranquilo, GH, ok? Então, basta, é importante, como eu gostaria de ressaltar aqui, o entendimento da fisiologia relacionada com esse hormônio, da fisiologia do hormônio do GH. Por quê? Fica fácil a gente entender a fisiopatologia dessas duas situações, tanto do hipo quanto do hipersomatotropismo. E o mesmo vale agora, gente, para vasopressina, né? Vasopressina, que nada mais é do que o ADH, ok? Hormônio antidiurético. Lembrando que estamos falando aqui de um hormônio neurohipofisário, um neurohormônio, tá? Vamos lá. Só lembrando, então, um pouquinho das funções da vasopressina ou ADH. Já falamos bastante dela lá na cardio, né? Mas vamos aqui relembrar. Mecanismo de ação da vasopressina. Sabemos que ela age, né, em receptores das células lá do túbulo renal, né, do túbulo renal distal. Fazendo o quê? Proporcionando o quê? Um aumento da quantidade de canais de água. Então, na verdade, a vasopressina ela facilita a entrada de líquido para o interior das células, ok? Muito bem. Então, ela diminui a diurese, tá? Então, ela aumenta o volume circulante interior das células e, portanto, das células para o espaço intravascular. Tranquilo, né? Ela puxa a água do túbulo distal e mandando assim para o líquido. Para o líquido e depois para o leque. Líquido intracelular e depois para o leque. Muito bem. Agora, como se dá o controle da secreção do ADH, então? Então, nós temos dois mecanismos que controlam a secreção desse hormônio. Primeiro, a regulação osmótica. Como que se dá? Quando se tem um sangue hiperosmótico, tá? Em casos de gastroenterite, exercício, ou seja, quando nós temos perda de líquido, o sangue está hiperosmótico. Então, a tendência é, como a osmolaridade desse sangue está alta, quando esse sangue passa por aquela microcirculação hipotalâmica, essa osmolaridade alta já serve como estímulo para quê? Para os neurônios hipotalâmicos secretarem a vasopressina lá na neurohipófise, que vai agir, né, esse é o mecanismo de alça longa, vai agir lá nos túbulos renais, né, fazendo o quê? Proporcionando o quê? Um aumento da reabsorção de água, tentando assim controlar essa hiperosmolaridade do sangue. Regulação não osmótica. Quando se tem perda de volume, né? Osmose sanguínea, a osmose sanguínea está inalterada, mas você tem perda de volume. Por exemplo, num caso de como é que fala? De hemorragia, né? Quando se perde, por exemplo, mais de 5% do volume corpóreo, né? Isso a gente pode até jogar também para a questão sanguínea. Isso já leva a uma ativação do ADH, ok? Mesmo que a osmolaridade esteja normal. Então, por exemplo, no caso de hemorragia aguda, né, onde você tem queda de volume, portanto, queda de PA, tal estímulo, tal situação já estimula, mais uma vez, aquelas células na microcirculação hipotalâmica, a secreção do ADH, que vai agir sobre o mecanismo de alça longa nos túbulos, reabsorvendo água, ok? Muito bem. Agora, a deficiência, né, de DH ou a ausência de DH pode sim gerar o diabetes insípidos. Só que o diabetes insípidos
central, tá? Nossa, Angélica, por que isso? Porque nós temos dois tipos de diabetes insípidos, de acordo com a causa, tá? De acordo com a origem do processo. Então, nós temos, de acordo com a etiopatogenia e a causa, nós podemos ter, sim, o diabetes insípidos, que é o DI central, e o DI nefrogênico, ok? Diabetes insípidos nefrogênico. DI central, o problema está onde? Lá com a DH mesmo, tá? Processo inflamatório, um tumor hipofisário que leva à ausência da secreção de ADH. Não tem hormônio. Diferente do DI nefrogênico, onde nós temos o quê? Tem ADH tranquilamente. Neurohipófise está sim, produzindo, secretando o ADH, esse neurohormônio. Porém, lembra que nós falamos que eles agem, que o ADH age lá nos receptores, em alguns receptores presentes no túbulo contorcido distal? Muito bem. Então, em casos, por que nefrogênico? Quando nós temos insuficiência renal, com lesão tubular, com ineficiência ou ausência de receptores tubulares para o ADH, o que vai acontecer? Você pode ter trocentos quilos de ADH, mas não tem receptor viável para que ele possa exercer a sua função, ok? Então, você não vai ter a função dele. Você não vai ter a reabsorção de água. Em situações de necessidade. Em situações para se manter homeostasia, ok? E quando acontece isso? Quando você tem insuficiência renal, tá? Lesão de célula tubular. Muito bem. Quais são os sintomas associados com diabetes insípidos? Ok? Qualquer um, tanto central quanto nefrogênico. Tudo bem, nefrogênico, nós temos aqueles outros sinais relacionados com insuficiência renal, sim. Mas falando de ADH, exclusivamente do ADH, esses pacientes podem apresentar intensa poliúria. O hormônio antidiurético não vai ter, a reabsorção de água no túbulo vai ficar comprometida por conta da ineficiência, ou por inexistência, ou por dificuldade de ação do ADH. Portanto, poliúria, ele vai desenvolver polidipsia reflexa, tranquilamente, e glicosúria pode acontecer, tá? Por que a gente chama a atenção para a glicosúria? Falou em glicosúria, eliminação de glicose pela urina, já se pensa em diabetes mellitus, né? Relacionado com insulina, relacionado com glicose, não. Glicosúria também pode acontecer no diabetes insípidos, tá? Agora, nossa, Angélica, como que a gente vai fazer o diferencial? Já nós vamos aprender, tá? Muito bem. Então, diagnóstico. Como diagnosticar diabetes insípidos? Sinais clínicos sugerem, concordam? Sugerem poliúria, polidipsia, o animal sempre desidratado, enfim. Exames laboratoriais. Geralmente nada digno de nota. Pode ocorrer uma urina hipotônica, tá? Podemos realizar quais exames? Podemos realizar esse tipo de teste, onde nós vamos perceber o quê? Nós vamos já descrever o teste. Nós vamos diagnosticar diabetes insípidos numa primeira etapa, tá? Numa segunda etapa se ele é nefrogênico ou central. Então, vamos lá. Como conduzir o diagnóstico? Então, primeira etapa. Nós vamos submeter o nosso paciente ao jejum hídrico, ponto. Tira a água dele. Eu não sei, ele tem diabetes insípidos. Eu quero descobrir, se ele tem diabetes insípidos, tá? Então, a gente tira a água dele, jejum hídrico. E o que nós vamos fazer nessa primeira etapa? Nós vamos fazer coletar a urina desse paciente nesses momentos aqui, 2, 4, 6, 12 e 18 horas após o jejum hídrico. No mesmo momento, nós vamos pesar o paciente, tá? 2, 4, 6, 12 e 18 horas após. Agora, o que nós temos de resultados aqui para a gente avaliando ao longo do tempo em que esse paciente está em jejum hídrico? Se existe uma incapacidade de secreção ou recepção do ADH, tá? Secreção
central, recepção nefrogênico. Concordam que esse animal vai ficar desidratado já nas primeiras 6 horas, com perda de peso. Ele está em jejum hídrico, tá? E não tem, eu não sei ainda, eu tô vendo se ele tem diabetes insípidos, tá? Ele vai desidratar. Ou porque ele não tem o ADH, ou porque o ADH não consegue agir, ok? Agora, se o animal está normal, o que ele vai apresentar? Ele vai manter o peso corpóreo até a 6ª hora, e a urina vai se concentrando ao longo do tempo, porque o ADH está agindo, ele está conseguindo agir, tá? Muito bem. Então, vamos pegar esse paciente aqui. Esse aqui tá normal. Vamos pegar esse paciente aqui que perdeu, desidratou ao longo desse período. Na segunda etapa, o que nós fazemos? Nós, sim, oferecemos água para o paciente, então, pós-jejum hídrico, nós vamos fazer o teste de ADH exógeno, tá? Então, nós vamos instilar, nós vamos administrar o ADH sintético para esse paciente. E da mesma forma, né? Então, como ele volta a receber água, nós vamos estar recebendo ADH, o que nós esperamos de resultados, ok? Se a densidade urinária, está normal, volta ao normal, estamos diante de um paciente com diabetes insípidos central. Ou seja, ele não tem o ADH. Então, a partir do momento que a gente oferece ADH para ele, aí sim ele começa a concentrar a urina. A densidade urinária volta ao normal e ele, na verdade, volta a adquirir peso, ok? Porque ele está se hidratando. Agora, se a densidade urinária fica inalterada, quer dizer o quê, gente? Que você pode dar toneladas de ADH para ele e ele não tem receptores viáveis, porque provavelmente esse rim está doente, está insuficiente, esse túbulo está doente e não tem receptor para o ADH agir. Então, estamos diante de um diabetes insípidos nefrogênico, ok? Por lesão renal e não por problema na neurohipófise, tá? Tranquilo. Tratamento e sem no DI central, administração de ADH. Geralmente, estilação de ADH via nasal, tá? 1 a 2 gotas, 2 vezes ao dia. Tranquilo, volta ao normal e na verdade, o termômetro é hidratação e produção de urina. Na verdade, nós revertemos, suspendemos a poliúria, ele passa a ser um animal normúrico. Agora, em se tratando de DI nefrogênico, infelizmente, não tem muito o que fazer. Estamos diante de um paciente que pode ter insuficiência renal, um quadro de insuficiência renal crônico, né? E aí, na verdade, nos resta fazer o quê? Tratar / compensar a moléstia renal, como nós já vimos anteriormente. Ok? Muito bem, pessoal. Por hoje é isso. As 2 enfermidades, né, os 2 hormônios hipofisários de relevância, hipofisários, né, que tem a sua deficiência pode acarretar alguns problemas, são esses neste primeiro momento, vasopressina e o GH. Logicamente que nós vamos estudar num outro bloco, mais o eixo de hormônio hipofisário e glândula alvo relacionados com o TSH e o ACTH, ok? Muito obrigada, bom estudo e nos encontramos num outro momento.